Olá, seja você muito bem-vindo aqui nesse canal, que bom te encontrar aqui. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Eliel e nós vamos falar aqui nesse canal sobre como a gente lê a Bíblia de fácil entendimento. Então bora lá! Bom pessoal, para a gente conhecer as Sagradas Escrituras e pregar, você que é um pregador, você que é um pastor, uma pastora, ou você que simplesmente quer estudar a Bíblia porque você quer conhecer Deus, melhorar a sua oração, sua intimidade com Deus, se familiarizar um pouco mais com Ele, aqui você vai aprender um pouco mais a respeito de como que você pode ler a Bíblia, capítulos, versículos. Eu vou ensinar um todo aqui para você poder entender melhor sobre a Bíblia. Vamos lá, pessoal. Para estudar sobre a palavra de Deus, a gente primeiramente precisa orar antes de ler a Bíblia. E depois que terminar esse vídeo, se você vê que é útil, compartilha ele com pessoas que também têm dificuldade de ler a palavra do Senhor. Tenho certeza que vai ajudar ela e vai te ajudar. Então fica até o final, que você vai sair daqui já pegando a Bíblia. Pega seu caderno, pega sua caneta e vamos anotar, porque vai ser muito útil para você. Primeiramente, eu sou cristão desde quando nasci, minha mãe é pastora, meu pai é evangelista, então eu sou crente desde sempre. Nasci no berço evangélico, como diz algumas pessoas, né? E eu prego desde os 12 anos de idade. De lá até aqui, eu tenho 25 anos de idade agora, então são 13, 14 anos pregando a palavra de Deus. E as minhas pregações, ela tem tocado muitas vidas, muitas pessoas. Porque eu uso um método, e eu vou te ensinar esse método agora, de como que você pode impactar. Mas como eu falei no início, seja para você pregar ou seja para você simplesmente conhecer o Deus da Bíblia. Vamos lá. Primeiro passo. Como que eu devo entender a Bíblia? Primeiramente, você precisa entender que a Bíblia é uma inspiração divina. Ela foi escrita por profetas, por apóstolos, por salmistas, ok. Porém, Deus deu revelação da palavra para cada um deles. Um exemplo, Jeremias, capítulo 36. Você lê lá que Deus está falando com Jeremias, Jeremias está escrevendo. Quando você entende também alguns profetas, você vai ver que Deus está falando com eles. E você vai ler. E o Senhor me disse, põe-te em pé e falarei contigo. Entendendo assim que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse não é uma inspiração de homens ou de autores, mas a Bíblia, ela é uma inspiração divina. Se a Bíblia é uma inspiração divina, então você, antes de estudar a palavra, para conhecer, para pregar, para ensinar, para se familiarizar com Deus, você precisa primeiramente orar. A oração, ela é essencial antes de você ler, porque você não está lendo um livro qualquer, é um livro espiritual inspirado por Deus, que só o Espírito Santo pode revelar letra por letra. Quando a gente vai lá no livro de Atos, a gente vê um eunuco de uma princesa que carrega seus ouros, suas pratas, ao cuidado da princesa. Ele está dentro da sua carroça e ele está lendo o livro de Isaías, o profeta messiânico, e ele está lendo a parte do capítulo 53, onde diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas iniquidades. Quando Filipe, o apóstolo de Jesus Cristo, ele chega e vê que o eunuco está lendo o livro de Isaías, ele vai perguntar se ele estava entendendo. Aí o eunuco vai dizer: como que eu posso entender se ninguém me explica? Ou seja, para o eunuco, talvez nas suas mãos, para ele, era apenas um livro, mas o que estava na mão dele era a própria palavra de Deus. E o eunuco pergunta: Isaías está falando dele mesmo ou Isaías estava falando de uma outra pessoa? Aí Filipe, ele fala: eu posso te ensinar. Ele falou: então sobe. Pararam o carro, Filipe subiu e Filipe começou a ensinar. Entendendo que as Sagradas Escrituras, ela só é entendida quando ela é explicada pelo Espírito Santo. Então, primeiro passo a gente já vê: ora antes de você ler as Sagradas Escrituras e pede a Deus que abra os seus olhos espirituais para que você possa meditar em uma palavra que é inspiração divina. Segundo passo, pós ler, nós lemos um versículo. Você não vai pegar esse versículo e abortar esse versículo daquilo que você pensa, daquilo que você acha. Não existe achismo dentro da Bíblia. Ah, eu acho que esse versículo está falando sobre isso. Não, eu entendo que esse versículo não é sobre o que você entende, não é sobre o que você acha, é sobre o que o versículo está tentando dizer. Vamos lá. Então, se a gente pega um versículo, a gente precisa ler o capítulo todo para entender o versículo. Se ainda assim não for o suficiente de conhecimento, a gente volta atrás no capítulo anterior e no capítulo próximo, para a gente poder entender sobre o versículo, quem falou,
que década foi, qual o costume daquele povo, por que daquele versículo. Existem muitos confrontos e isso é porque a gente não analisa o costume, a época que foi escrito. Terceiro passo, se a gente ora antes de estudar a Bíblia e quando a gente estuda, a gente lê o histórico completo, histórico cultural daquela época para entender o que diz o versículo. Em terceiro lugar, a gente vai montar começo, meio e o fim. Seja você que vai pregar a palavra de Deus. Começo, meio e o fim. Nunca eu vou ministrar uma história da Bíblia ou um versículo, explanar ele já no final ou no começo. Não. Tem pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras, outras que têm dificuldade de interpretá-la. Então é melhor que você venha esmiuçando cada versículo por versículo, palavra por palavra, para que as pessoas possam entender de melhor entendimento. E muitos desentendimentos em versículos, em Bíblia, em pessoas, e isso é porque a gente não analisa e ter essa facilidade de entender o que você está querendo pregar ou o que você está querendo ensinar. Vamos lá. Primeiro, a gente vai formar então o início do texto. A gente vai trazer a estrutura total desse texto. Primeiramente, a gente verifica o versículo, depois do versículo a gente fala quem falou sobre o versículo, quem foi aquela pessoa, por que falou, qual época falou. Aí a gente vem pro meio. A gente aplica nos dias de hoje, comparando sobre a nossa realidade. E aí a gente identifica esse texto com a nossa identidade e traz a conclusão, que é o final, começo, meio e agora chegou o fim. Você vai calcular, trazendo as pessoas ou para o arrependimento, dependendo do versículo que você está pregando, ou da história que você está pregando, ou traz para uma edificação, seja de fé, edificação de oração, edificação de um louvor, edificação de um ministério, edificação de uma identidade. Seja qual for o tema que o seu versículo, que o seu capítulo, que a sua história você está trazendo, você vai em terceiro lugar aqui, você vai finalizar, trazer uma conclusão, trazendo a pessoa para essa finalidade. Seja para arrependimento, seja para levantamento, seja para edificação, seja lá o que for o que o seu tema está tentando dizer. E com isso, a gente entende que a palavra, ela transforma. Então, quando você traz a conclusão e traz a pessoa para a realidade do contexto que você falou, a pessoa, acontece alguma coisa na vida dessa pessoa que ela sai transformada, ela chora, ela entende o que Deus está falando, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, penetra a alma e o espírito, faz divisão entre juntas e medulas, é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Uma vez que a palavra sai, ela volta com poder, com resultado, com testemunho. Em quarto lugar, como entender as Sagradas Escrituras? É bem necessário, quando você lê, você não tomar a Bíblia como se fosse qualquer outro tipo de livro. Você precisa separar um tempo para isso, longe de gritos, de movimentos, de coisas que vão chamar a sua atenção, vai te distrair, seja notificações no celular, seja notificações no seu aparelho, em alguns outros aparelhos domésticos. Você precisa se ausentar de todas essas coisas. Eu te aconselho a ir para um lugar calmo, tranquilo, silencioso, como uma natureza, uma mata, o seu quarto, talvez a sua sala, talvez em um momento que ninguém esteja ali em movimentos dentro da sua casa ou no seu trabalho. Quando você consegue perceber isso, você consegue se materializar melhor do que a Sagrada Escritura está dizendo e você começa a se espiritualizar e se familiarizar mais com Deus. Se você está em uma natureza, você começa a se enraizar mais com a raiz do Deus divino em questão daquilo que você está lendo. Esses 4 tópicos é para você já iniciar sua conversa com Deus e a sua leitura de uma forma plena. Gostou do vídeo? Compartilha com alguém para que alguém também possa aprender a como se movimentar diante das Sagradas Escrituras, ter mais clareza. Compartilha, clica no botão aqui de se inscrever, porque vai ter mais vídeo aqui te ensinando a respeito disso, e deixa o seu dedo aí no like, mas dê dedada no like, porque eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Abençoa essa obra colocando o dedo no like, se inscrevendo no canal, compartilhando. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Obrigado por você assistir até aqui. Deus te abençoe.